Hoje a gente vai discutir com especialistas como a gente pode mudar essa percepção e incentivar os homens a cuidarem melhor da sua saúde física e mental. E para debater esse assunto tão importante, a gente vai ter dois especialistas aqui ao vivo em nossos estúdios. O Dr. Vinícius Panico, urologista, e o Dr. Adalton Lopes, psicólogo. Será que é uma questão cultural? Homem não chora, homem não sente medo, homem também não vai no médico? Sim, tudo que denota fraqueza o homem não pode fazer, não é? E é exatamente como você estava dizendo aqui. Tem um mito do herói. Né? O homem é aquele que precisa ser forte, não é um homem, é um super-homem. Ele não pode demonstrar fraqueza, ele é o provedor, ele é aquele que tem que estar à frente. E ele demonstrar qualquer tipo de fraqueza, ir ao médico, ir ao psicólogo, é inviável, porque ele vai abrir espaço para questionar a própria masculinidade dele. Doutor Vinícius Panico, ainda no seu caso, ainda é uma outra questão ainda, né? Ainda é um tabu a gente falar de um homem e a um urologista. Primeiro, porque ele não pode ficar doente. E segundo, como que ele vai a um médico que vai tocar em partes dele? Sim. Que entra na questão do machismo. Sim, é bem isso, né? Tudo é cultural, né? Mas isso com as campanhas, né? Sim. Com isso que a gente vem fazer aqui, tem mudado esse cenário, né? Hoje a gente sabe que inverteu um pouco, né? Antigamente, há 15 anos atrás, o diagnóstico do câncer de próstata era feito, em sua grande maioria, em estágios avançados. Hoje, a maioria dos diagnósticos de câncer de próstata, ele é feito no estágio inicial. E é onde consegue ter o tratamento. Por quê? Porque o homem tem vindo ao urologista, né? Graças às campanhas. Que bom, né? 2021 agora completou 10 anos da campanha Novembro Azul, né? E saiu uma pesquisa falando sobre o que mudou com a campanha Novembro Azul, né? Uma das coisas foi esse diagnóstico que inverteu a característica do diagnóstico e que hoje o homem procura mais o médico, né? Não apenas quando ele está com um diagnóstico ou com uma dor de difícil controle, um sintoma de difícil controle. Mas, infelizmente, 56% dos homens só vão ao médico quando tem alguma coisa já instalada, né? Ou seja, ainda tem uma... Mais da metade aí, né? Ainda tem uma outra parcela que a gente precisa atingir. Agora, quando a gente fala de saúde mental, como que a gente vê, qual que é a realidade em relação aos homens? Os homens procuram psiquiatras, psicólogos, ou só quando realmente vão ao médico achando que estão infartando e, na verdade, é uma crise de ansiedade? O homem, ele ainda é muito resistente a psicólogo, a psiquiatra. Para você ter uma ideia, tem pacientes que chegam para fazer terapia que eles têm uma indicação psicofarmacológica, eles precisariam usar remédio e a gente tem que demandar toda uma sessão de terapia só para fazer um convencimento de que ele precisará ir ao psiquiatra ou ao neurologista para utilizar aquela medicação. Porque tudo isso, na cabeça do homem, as pessoas de forma geral, mas principalmente os homens, não entendem o cérebro como um órgão. Eles entendem que o cérebro é a própria representação dele, da sua masculinidade. Então eu não posso estar doente da minha cabeça, né? Isso não. E aí ele transpassa essa questão olhando para um psicólogo, olhando para um psiquiatra, para um médico que irá cuidar dele, como alguém que vai invadir, né, a zona de conforto dele. E é muito difícil. Depois da pandemia, nós percebemos que teve uma melhora em relação à procura de psicoterapia, sim. Sim, porque as pessoas perceberam que não davam conta sozinhas. O homem não gosta de admitir isso, que ele não dá conta de alguma coisa sozinho. Médico vai ao médico? Médico vai ao médico. Vai mesmo, doutor! Vai ao médico, vai ao terapeuta. Vai, precisa, né? Gente, ainda mais quando a gente trabalha na área oncológica, né? Isso é muito delicado e a gente também tem os momentos de burnout nosso, né? Com certeza. É aquilo que você falou. A gente estava falando sobre essa questão de pós-pandemia, né? Como mudou muita coisa, né? Eu acho que houve uma conscientização maior, mas ainda há uma parcela muito significativa que é resistente ao médico, seja qualquer especialidade, principalmente ainda a questão da saúde mental. Existe algum perfil de homem que é mais resistente, principalmente relacionado à saúde mental? Vamos dizer que não tem um perfil específico, mas nós percebemos
que há alguns homens que têm uma dificuldade muito maior, um nível de abertura muito menor. A mulher, você veja, desde cedo ela é acostumada, é habituada a ir ao médico, fazer tratamentos. O homem, como a gente falou ali, ele está questionando a própria masculinidade dele. Então, quando ele vai ao psicólogo, ele fala, olha, muitas vezes é por via feminina. Olha, minha mulher que marcou essa sessão aqui, ela que mandou eu vir aqui procurar, eu falei, mas por que você está aqui? Por que você quer estar aqui? Né? Então, o homem, ele ainda tem, de forma geral, dificuldade para olhar para suas próprias questões. Pergunta para você, tá, doutor Vinícius? Boa tarde, não quero me identificar. Na hora que eu vou com a mulher, eu ejaculo muito rápido, não consigo segurar. Será que está acontecendo algo comigo? Fui uma vez ao urologista e não resolveu o meu problema. E aí, doutor? Sim, né? Tudo depende da idade desse paciente. Sim. A gente sabe que os pacientes menos de 50 anos, a chance dele ter uma ejaculação precoce, que é o quadro que ele relata, de característica psicogênica, né? Pela ansiedade, pela carga de trabalho, estresse, tudo isso é muito maior. Tá. Então, assim, o urologista ele vai conseguir excluir se existe ou não causas orgânicas, né? Uma queda da testosterona, uma diminuição que acaba diminuindo a libido, ou se ele tem uma hipersensibilidade na região genital. Caso exclua, a grande maioria a gente acaba excluindo, os mais novos, né? Acaba excluindo as causas orgânicas, e aí fica a questão da ansiedade, a questão psicogênica, que aí é o momento que nós encaminhamos aí para uma terapia. Hoje a gente tem psicólogos que atuam na área da sexologia, né? Psicólogos especializados na parte sexual, que acaba acolhendo bem esses pacientes e dando um norte para eles de como tratar e como acompanhar isso. Você recebe muito isso na clínica? Sim, muitos. Essas queixas? E cada vez mais jovens, né? Mais jovens. Infelizmente, e eles chegam se questionando. Falei, peraí, eu fui ao médico, vai em todo mundo antes de ir ao psicólogo. Quando não tenho nada. Não, eu vim aqui, mas não sei o que eu estou fazendo aqui. O médico acho que fez um diagnóstico errado. Né? Falou que eu estava com ansiedade, falou que era emocional. E até mesmo por serem pessoas jovens, muitas vezes, eles ficam questionando isso. Mas exatamente como o doutor falou aqui, a questão da ansiedade. As pessoas têm, e os homens têm muita dificuldade em se conhecerem e lidar com a própria ansiedade. Então o que a gente vai fazer nesses casos é investigar de onde é que está vindo essa ansiedade, qual é a construção da masculinidade dele, o que está acontecendo para ele chegar a esse ponto. Meu esposo toma quetiapina e zolpidem. Isso pode causar impotência sexual, doutor? Na verdade, é uma via de duas mãos, né? Depende os medicamentos que tratam a parte da ansiedade, assim, eles diminuem um pouco a libido do paciente. O zolpidem é para dormir. E o outro para que é? A quetiapina é um antidepressivo, medicamento para tratar a parte psiquiátrica dele. Ele pode diminuir a libido dele, isso pode acontecer sim, mas nada que numa consulta com o urologista a gente não pode melhorar toda essa parte. Precisa investigar outras causas também, porque muitas das vezes o paciente está tomando um medicamento para ansiedade, a testosterona dele está baixa, é o que está atrapalhando o sono, atrapalhando todo o desempenho de vida dele, e ele está atribuindo ao medicamento e não é, né? Alteração no meu PSA e alta de exame de sangue. SUS não tem exame de ressonância, não adiantou de nada fazer o exame de sangue, aliás, só piorou. Agora estou preocupado, angustiado e ansioso. Vixe, e aí, doutor? Só o PSA não faz diagnóstico. O acompanhamento periódico desse paciente, ele é importante. O SUS não tem a ressonância. A ressonância, ela vem no cenário atual de medicina, né, da saúde da urologia, como uma alternativa para postergar uma biópsia, caso exista dúvida. Mas se o paciente tem uma alteração de PSA ou de toque retal, ele tem que ir para uma biópsia, e a biópsia ela é de cobertura do Sistema Único de Saúde. Uma dica aqui, tá? Que eu vou fazer depois do merchan, tem SSG, tá? Faz daí a ressonância daí pela SSG, tá bom? Que daí é baratinho, você faz, você tira a dúvida. Pronto, fiz o merchan antecipado. Peguei uma coceira na região íntima, que coça até sangrar diariamente, isso me incomoda muito, mas tenho vergonha de ir no médico. O que será isso? Coça muito até ficar na carne viva. Eita, meu Deus! Pode ser um fungo, pode ser uma doença dermatológica
autoimune, tem inúmeros diagnósticos para isso, né? A avaliação clínica ela é importante para definir e tratar. Boa tarde. Não quero me identificar, eu tenho 33 anos, tenho problema com ejaculação precoce, acho que é porque eu ejaculo muito rápido. Já fui no médico, me deu remédio, tomei e melhoro. Eu tenho muita ansiedade, será que tem cura meu caso? Eu acho que essa pergunta vai para os dois, né? Primeiro, ansiedade tem cura? Sim, a ansiedade tem um tratamento. Para começar, a gente precisa pensar que a ansiedade é normal. Todos nós temos ansiedade. Sim. Agora, quando o nível dessa ansiedade chega em um ponto que ela atrapalha as questões da normalidade da minha vida, eu já preciso procurar uma ajuda. Não é? Então, por exemplo, a terapia que você estava falando, o processo terapêutico, ele vai me ajudar a eu conhecer de onde é que está vindo essa ansiedade. As pessoas têm um hábito de dizer assim, eu não sei por que eu estou ansioso, não sei de onde, não sei, aconteceu alguma coisa? Não, de repente. A ansiedade não é algo que cai na tua cabeça do nada. Ela tem uma causa, ela tem um motivo. Então, assim, você precisa investigar de onde é que está vindo essa ansiedade, qual é a causa dessa ansiedade, e a partir de então, eu conhecendo a causa dessa ansiedade, eu vou conseguir olhar para isso e lidar com isso. E muitas vezes eu não vou conseguir fazer esse processo sozinho. Porque a maioria das pessoas não consegue nem identificar que está ansiosa. O que acontece muito com o homem, por exemplo, fala, o que é isso que você está sentindo? Não sei. Eu preciso saber o que é isso que eu estou sentindo? Dá nome para isso que você está sentindo. Não consegue. Mas não difícil, consegue dizer que né? está com medo, não consegue dizer que está com ansiedade. A gente acha que é algo que precisa acontecer algo físico agora. Na verdade, pode ser alguma coisa do passado e a gente ter gatilhos e despertar só agora, não pode ser? Pode. Algo do passado? Sim, sim. A pessoa, muitas vezes, ela passou por situações das quais ela nem se recorda. E aí, muitas vezes, elas foram traumáticas e uma coisa que eu passo nesse momento da minha vida faz com que aquilo desencadeie novamente algo que eu precisaria lidar, não é, nesse momento, e eu não estou lidando. E aí isso vai se deslocando para o meu corpo, surge uma alergia, surge uma série de fatores. A gente somatiza, né? Sim, perfeito. Inclusive, essa ansiedade, burnout, depressão, tudo isso também pode acabar virando doenças físicas mesmo. Pode. Sim, sim. As somatizações, elas nos dizem o que? Olha, você, psiquicamente, você não está dando conta de algumas coisas. Então, você precisa lidar com isso. Emocionalmente, quando eu não dou conta de algo, isso vai para o meu corpo. Meu esposo não vai ao médico por medo de ter alguma restrição. O pai dele morreu de câncer de próstata, mas o meu esposo fala que o pai dele teve essa doença porque bebia muito. Peraí. Doutor Vinícius. Esse é o que precisa... Tem alguma coisa a ver? Sim. O histórico familiar é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, se o pai dele morreu do câncer de próstata, é aí que ele tem que ir ao médico para fazer os exames de rotina, uma vez por ano. E se caso ele vir a desenvolver esse câncer de próstata, a gente está no momento inicial com chances até de 95% de chance de cura. Né? O câncer de próstata, quem nasceu predestinado a ter o câncer de próstata, ele vai ter. Existem alguns fatores de risco, sim. Quais são? São os pacientes que são afrodescendentes, tá? E os pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata. Obesidade, sedentarismo, isso é fator de risco para cânceres em geral. Né? Inclui-se aí o caso do câncer de próstata. Meu pai bebia muito, tudo. Mas o câncer de próstata, esse paciente, né, o esposo aí, ele tem que ir ao urologista mais cedo e fazer o acompanhamento com mais vigor, porque ele tem mais chance que a população em geral de desenvolver um câncer de próstata. A partir de que idade o médico deve procurar um urologista? O paciente tem que procurar um urologista com fator de risco, né, sendo ele com histórico familiar ou afrodescendente, aos 45 anos. Ok. Os demais, sem fator de risco e de outras descendências, a partir dos 50 anos. E daí todo ano? Todo ano. Ok. E fazer às vezes até de 6 em 6 meses. Uau. Tudo vai depender do PSA, do toque retal, né? Às vezes o paciente vai no urologista, posso ir com 40 anos? Pode. Não tem limite mínimo para você começar o acompanhamento. E a gente tem que se cuidar, né, gente? Tá vendo? Nós mulheres, nós homens, lembrando que o Dr. Vinícius Panico, o Dr. Adalton Lopes estão disponíveis para você ter a consulta com eles pela SSG, tá bom? É só você entrar em contato com a SSG.